Reputo, portanto, que a conduta narrada não configura o crime do artigo 359-L do Código Penal. Um último evento narrado na peça acusatória, no contexto de ataques ao sistema eleitoral, diz respeito ao manejo indevido das forças de segurança pública para dificultar a votação de eleitores no candidato da oposição em 19/10/2022. Quanto a isso, o Ministério Público, em momento algum, apresentou provas da ciência ou da participação de Jair Bolsonaro nos fatos, limitando-se a narrar condutas atribuídas a Anderson Gustavo Torres, Silvinei Vasques, Marília Ferreira Alencar e Fernando de Souza Oliveira. Com efeito, o parquê até mesmo reconhece que Jair Bolsonaro não praticou nenhuma conduta relacionada a esses fatos, mas sustenta que a ação não dependia de um comando explícito dele, pois a estrutura do Estado já se encontrava mobilizada em torno dos interesses pessoais do réu. Mas se ele não participou, como é que foi mobilizado nos seus interesses? O Ministério Público, no meu modo de ver, ele pretende uma imputação penal objetiva ao réu, atribuindo a responsabilidade objetiva por fatos praticados por terceiros, sem demonstrar sua contribuição dolosa para o suposto resultado delitivo. Ocorre que, conforme lição jurídica corriqueira, não se admite a imputação objetiva no direito penal. O artigo 18, parágrafo 1 do Código Penal, é nítido ao prever que ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Nem há que se cogitar aqui, até porque sequer a acusação ousou fazê-lo, da figura da coautoria funcional, na qual a atuação do coautor detém uma função específica na execução do ilícito penal que possui reflexos para o seu aperfeiçoamento, de sorte que a sua não colaboração compromete o êxito do ilícito. Para que se pudesse discutir sobre a aplicação dessa teoria ao caso em apreço, seria necessário demonstrar que o réu foi cotitular da resolução comum para o fato e da realização comunitária do tipo, de forma que as contribuições individuais completam-se em um todo unitário e o resultado total deve ser imputado a todos os participantes, que é o que preconiza Johannes Wessels numa obra traduzida pelo estimado amigo e ex-procurador, não sei se é procurador da República ainda, Juarez Tavares, numa obra publicada pela editora Fabris. Seria, então, pela editora Fabris, editor, seria, então, preciso que o parquê indicasse qual a fração de ato executório incumbiria o agente em questão no contexto do plano delitivo, bem como a sua indispensabilidade diante das singularidades do tipo penal e do caso concreto para a consecução do resultado delituoso. Obviamente, também seria exigida a demonstração da unidade de desígnios, já que íncitas a essa modalidade de coautoria figura a divisão de tarefas e a distribuição funcional dos papéis para a consecução de um fato típico específico. Entretanto, com a devida vênia, a denúncia carece de todos esses elementos. A improcedência da pretensão acusatória, então, é medida que se impõe consoante a jurisprudência desta Corte. Deve ser refutada a imputação centrada unicamente na posição de um dado agente na escala hierárquica governamental por inegável afinidade com o direito penal objetivo. Não se admite a invocação da teoria do domínio fato com vista a solucionar problemas de debilidade probatória ou a fim de arrefecer os rigores para a caracterização do delito doloso, pois tais propósitos estão dissociados da finalidade principal do Instituto. Ação Penal 975, 2017. E aí continua a digredir, um caso, Sua Excelência, o relator Edson Fachin, sobre a teoria do domínio fato. Não basta invocar que o paciente se encontrava numa posição hierarquicamente superior para se presumir que tem ele dominado toda a realização delituosa com plenos poderes
para decidir sobre a prática do crime. Exigível, portanto, no habeas corpus, agora 127397, exigível, portanto, que a denúncia descrevesse atos concretamente imputáveis ao paciente, constitutivos da plataforma indiciária mínima, reveladora de sua contribuição dolosa para o crime. Nesse ponto, e o Ministério Público reconheceu que ele não teve participação. Nesse ponto, a insuficiência narrativa da denúncia é manifesta, por se amparar numa mera conjectura, numa criação da acusação, o que não se admite. A deficiência da narrativa inviabiliza a compreensão da acusação e, consequentemente, o escorreito exercício da ampla defesa. Ademais, sem uma imputação precisa, haveria violação à regra da correlação entre a acusação e a sentença HC 127397. Avançando na análise da acusação, passa as imputações que configurariam participação em planos de ações